Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte. Então, dando continuidade, pessoal, no conteúdo, vamos lá, continuando aqui com o grammar. Nessa parte do grammar, pessoal, a gente vai ver a maioria dos tempos verbais que a gente estudou, tá? A gente vai passar por todos, tanto presente, passado, futuro, presente perfeito, para a gente estar dando um pouco de... para a gente lembrar tudo que a gente viu e a gente está finalizando esse conteúdo aqui com só mais um detalhe que a gente vai falar um pouquinho, mas já depois, logo em seguida, a gente já vai para os exercícios para finalizar essa lição. Então, pessoal, como que é o presente? Principalmente aqui com he, she, it, né? Os diferentões, né? He, she, it, porque aqui a gente vai usar o he para todos. Então, quando eu quiser falar no presente, né? Aqui, ó, o verbo to swim é o verbo nadar. Então, ele nada, he swims no presente. Tem que usar o s. He swims. Passado, simple past, he swam, ele nadou. Futuro, ele vai nadar, he will swim, ele vai nadar. Ele poderia nadar, he could swim, ou ele pôde, né, nadar no passado, né, he could swim. Próximo, ele pode nadar, he might swim, lembrando do might, né, o modal verb de possibilidade. He has swum. Isso aqui, he has swum, é o presente perfeito. Ele nadou. Pode ser que ele nadou em um momento do passado, um momento indefinido. Toda aquela regrinha que a gente aprendeu do presente perfeito, né? He had swum. Ele tinha nadado, né? Ele tinha nadado quando uma outra coisa, antes de uma outra coisa acontecer, né? A regrinha do passado perfeito. Presente perfeito continuous, he is swimming. Ele está nadando. He is swimming. Passado contínuo, simple past continuous, he was swimming. Ele estava nadando. He was swimming. Próximo, aqui é futuro perfeito. Ele estará nadando. He will have swum. Ele terá nadado, né? He will have swum. Ele terá nadado. Próximo aqui. Aqui é futuro simples, né? Futuro simples contínuos. He will be swimming. Ele estará nadando. Aqui, presente perfeito contínuos. He has been swimming. Ele está nadando, né? Ele está nadando por um período de tempo específico, mas está acontecendo até hoje. He had been swimming. Ele estava nadando. Ele estava nadando num período de tempo até que uma outra coisa aconteceu, né? Passado perfect past continuous, né? Agora aqui, he will have been swimming. Ele terá estado nadando. Ele vai estar nadando no futuro, né? Um futuro antes de um outro futuro acontecer. Futuro perfeito continuous. Próximo, he could not have been swimming. Ele não poderia ter estado nadando. Então aqui utilizando o presente perfeito com modal verb, né? He was not swimming. Ele não estava nadando. Simple past. He has not swum. Aqui é presente perfeito no negativo. Ele não nadou. He has not swum. Ou he hasn't swum, né? E aqui, he would not have swum. Aqui presente perfeito também com o modal verb would, né? Então, he would not have swum. Ele não teria tido nadado. Tá? Ele não teria tido... Desculpa. Ele não teria nadado, só não teria, não teria tido. Se fosse would not had, aí sim, tá bom? Perfeito, pessoal? Perfeito, então, agora a gente vai aprender, pessoal, uma coisa muito importante. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre idiomatic expressions, ou também chamado de idioms, e também phrasal verbs. Vamos lá, pessoal. Idiomatic expressions, ou só expressions, ou também somente idioms, mesma coisa. O que eles são? São as expressões do inglês, né? No Brasil, a gente não tem nossas expressões. Por exemplo, quem te viu, quem te vê. Então, agora, os idioms, né? Idiomatic expressions no inglês são simplesmente os idiomas deles, que a gente tem que aprender também. Eu não vou mostrar nessa aula, pessoal, os idioms, né? Eu vou mostrar porque isso é um passo a passo, tem que aprender, fazer um cronograma de quanto você vai aprender por dia, quantas palavras, tá? Então, é aprendizado do dia a dia mesmo, lendo, aprendendo novas palavras, tá? Mas idiomatic expressions, ou somente idioms, ou só expressions, aqui, ó, são expressões da língua inglesa, o que está
escrito na frase pode possuir um significado totalmente diferente. Então, por exemplo, nessa frase, né, que a gente fala no português, quem te viu, quem te vê. Se a gente for trazer quem te viu, quem te vê. Se a gente for analisar essa frase, e a pessoa que está aprendendo português, tá? Quem te viu e quem te vê. Tá, o que tem quem te viu e quem te vê? A pessoa tem que pensar o que significa essa expressão, né? Por exemplo, ó, quem te viu antes, quem te vê agora, né? Agora viu que teve uma diferença. Então, vê que o significado da expressão é diferente, ela tem um significado por trás. E é isso que são os idiomatic expressions. Então, por exemplo, vamos aprender um aqui, ó. Olha essa frase. Stop beating around the bush and tell me what's going on. Stop beating around the bush and tell me what's going on. O que é beat around the bush? Beat around the bush é ficar enrolando, não falar diretamente o que quer dizer. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar enrolando? Então, stop beating around the bush. Para de ficar me enrolando e fale logo o que está acontecendo. Entendeu? Aquela pessoa que fica enrolando, dando volta no assunto. Fala logo. Stop beating around the bush. Fala logo o que tu quer, desembucha. Fala logo o que tu quer dizer, entendeu? De ficar enrolando. Então, beat around the bush é uma expressão, porque se a gente vê o significado real, por exemplo, o verbo to beat é o verbo bater. Around é em volta. The bush significa o arbusto. Então, bater em volta do arbusto fica meio estranho, né? Então, o significado disso é ficar enrolando, tá? Tudo mais. Próximo aqui, ó. Every now and then I study English. Every now and then I study English. Então, vamos analisar aqui, ó. Every now and then significa de vez em quando. Então, de vez em quando eu estudo inglês. Agora, se eu for traduzir ao pé da letra, todo agora e depois, todo agora e depois, tem nada a ver, né? Então, é de vez em quando. Então, a tradução, na maioria das vezes, nunca vai fazer sentido. Na maioria das vezes não vai fazer sentido, tá? Pode ser que uma ou outra dê sentido, mas na maioria das vezes não vai. Vai ser se traduzir vai ficar tudo errado. Então, por isso que tem que entender o que significa e aprender cada vez mais. Por exemplo, home sweet home. Home sweet home é lar, doce lar. Tá bom? A pessoa poderia pensar casa, doce casa. Assim, claro, que essa é uma expressão. Home sweet home, já tu lendo assim, já dá para perceber que é lar, doce lar, né? Então, esse é um dos poucos casos que a leitura vai dar corretamente com o significado, né? Que a gente vai conseguir interpretar. Mas em muitos casos não. Beat around the bush é um deles. É difícil, tá bom? Então, no decorrer das aulas, das próximas, né, que vierem, a gente vai aprender mais idiomatic expressions, idioms, né? A gente vai aprender também agora o que são phrasal verbs, pessoal. Muito importante. Phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Né? A gente já falou um pouco sobre eles, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Por quê? Como nas outras aulas, qual vai ser o intuito agora das próximas aulas, né, pessoal? A aula 25, né? Ela não vai ser mais com esse material porque ele já acabou. Mas a aula 25 ela vai ser conversa com professores do Cambly de um assunto específico, aprendendo palavras, aprendendo mais expressions, né, idioms, ou aprendendo novos phrasal verbs. Mas vamos ver agora de fato o que são phrasal verbs, para quando a aula 25 chegar e a gente falar sobre isso, vocês já sabem o que é. Você já sabe, já sei o que vai ser falado. Então aqui, ó, phrasal verbs, o que são? São verbos, ó, phrasal verbs, né, verbs, são verbos, né, ações, que juntos com uma preposição, o que é preposição? Out, up, a gente não aprendeu o preposition strand, né? Aquela preposição no final? Então, todas aquelas. Então, são verbos que juntos com uma preposição podem formar, aqui, ó, o que é legal? Uma nova palavra com um novo significado. Tá bom? Então, o phrasal verb, muitas vezes, quando ele está com uma preposição, ele forma uma palavra com um novo significado. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade. E pode ser com um significado completamente diferente daquilo do verbo original. Tá, gente? Isso que é legal. Pode ser completamente. Então, o que acontece? São muito importantes para se falar inglês. Eles falam direto, phrasal verbs, toda hora. Mas aqui é uma dica legal. Considerar os phrasal verbs uma nova palavra a ser aprendida. Então, pessoal, não ficar tentando decorar o phrasal verb através do verbo original. Por exemplo, quando a gente viu o verbo to go, né, aqui, ó, que está aqui. Ó. O verbo to go a gente sabe que é o verbo ir. To go out, viu que tem o out? To go out, isso aqui já é uma palavra só. Isso é sair, acabou. Não penso mais no go, eu vou no to go normal, sozinho, sair. No ir. O to go out eu já sei que é sair.
Perfeito. E outra coisa que eu queria ressaltar, pessoal, os phrasal verbs, eles não vão ser sempre assim não. Por exemplo, o verbo to go é o verbo ir. Perfeito. Então, o to go out, já sei que teve o out, é sair. Os phrasal verbs nem sempre vão ter sentido, tá? Então, por exemplo, o verbo aqui é um tal, a gente vai ver aqui. E com a preposição se tornou uma coisa nada a ver com o que era o verbo original. Os phrasal verbs fazem muito isso. Vamos ver, vamos aprender agora. Por exemplo, o verbo to give. O verbo to give a gente aprendeu que é o verbo dar. Se eu falar to give up, esse phrasal verb significa desistir. Aí, eu olhando assim, se eu não soubesse que era desistir, to give up, eu ia pensar que era dar para cima, né? Para cima. Mas não tem nada a ver. To give up é desistir. Então eu tenho que pensar no to give up já como uma palavra nova. Nem lembro mais do give. Já to give up, o que é to give up? To give up é, beleza, desistir. Então já sei que to give up é desistir. Perfeito, pessoal? Próximo aqui, ó. Outra aqui, ó, o verbo to watch. O verbo to watch é o verbo assistir, né? Assistir televisão, assistir uma série. Se eu colocar to watch out, ele é o phrasal verb tomar cuidado. O que tem a ver to watch out? Parece que é olhar para fora, né? Assistir fora. Mas não, é tomar cuidado. O que tem a ver to watch com tomar cuidado? Então o phrasal verb ele muda bastante também o significado. Então tem que olhar, quando vê um phrasal verb assim, procura no dicionário, procura na internet o que significa. Não tenta adivinhar pelo verbo que está na frente, porque na maioria das vezes vai estar errado, tá, gente? Tem que saber exatamente o que significa a palavra, tá bom? Vamos lá aqui. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Para formar outros tempos com os phrasal verbs... Opa, aqui está faltando um aqui. Então, para formar outros tempos verbais, né, passado, presente e futuro com os phrasal verbs, eles funcionam como um verbo normal, ou seja, somente o verbo deve ser alterado para o tempo verbal desejado. Então, o que acontece, pessoal? A gente falou isso um pouco mais cedo na aula, né? Então, por exemplo, o verbo to give up, né? Aqui, ó, o phrasal verb to give up. Desculpa, isso aqui, ó. To give up. Se eu quiser falar, aqui, ó, ele significa desistir, no presente. Se eu quiser falar desistiu no passado, qual é o passado do verbo to give? É gave. É gave, né? Então, eu só coloco gave up. Então, assim, ó, o verbo ele vai para o passado normalmente, como se fosse um verbo normal. E a preposição continua. Então, I gave up significa eu desisti no passado. Entendeu? Perfeito, pessoal? Então, é somente trocar o verbo. Não precisa mexer nada aqui na preposição. Aqui, ó. She gave up, ó, o auxiliar aqui, ó, o verbo foi para o passado e o auxiliar continuou, desculpa, a preposição continuou. She gave up yesterday, ela desistiu ontem, né, o passado. Aí agora eu quero falar o desistirá, né, o desistirão no futuro. É só usar o will, normal. They will give up tomorrow. Então, eles desistirão ou eles vão desistir amanhã. Então, continua, vocês podem ver, pessoal, que é a mesma coisa, só tem que lembrar que o up tem que estar junto, ó. Perfeito, ó, futuro. Presente perfeito, ó. He has been given up many times. He has been given up many times. Ele está desistindo muitas vezes, ou ele tem desistido muitas vezes. Então, ó, given up, aqui é o particípio do verbo to give, mas o up, ó, tá aqui também, ó. Então, ele vem desistindo, tá? Muitas vezes. Presente perfeito. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? É assim que se faz os outros tempos verbais. Somente o verbo que vai para o passado, para o futuro, aqui é usando o auxiliar. O auxiliar mantém, tá? Outra coisa que a gente tem que falar do phrasal verb, pessoal, é que existem várias combinações. Aqui, ó. Existem várias combinações de phrasal verbs. As preposições mais comuns, junto com os verbos, são aqueles que a gente viu no preposition, né, pessoal? Naquela aula de preposição no final. From, about, for, with, of, to, on, in, at, of, by, entre outros, tá bom? Então, phrasal verb, pessoal, pode ter qualquer preposição, várias preposições ali combinadas com verbos e dar vários significados diferentes. Então, é estudar e aprender palavras novas, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Agora a gente vai ver, além disso, das combinações, a gente vai ver as classes de phrasal verbs. Bem tranquilo, pessoal, classe de phrasal verbs. O que acontece? Os phrasal verbs eles podem ser separáveis. O que são separáveis? Verbos podem ser separados da preposição. Tá? Então, por exemplo, eu posso se um phrasal verb, não estou dizendo que esse é, tá, pessoal? Se um phrasal verb for separado,
Eu posso separar, por exemplo, o give do up. Separar que eu digo ele pode ficar mais afastado, pode ter uma palavra dentro, entre os dois. Quando se diz separável, é ter uma palavra entre o verbo e a preposição, tá? Quando se diz um phrasal verb separado. Então, não estou querendo dizer que o give up é, tá, pessoal? O give up é. Mas que isso que é um phrasal verb separável. Pode ser colocado uma palavra entre o verbo e a preposição. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um phrasal verb separável é o to try on. To try on é experimentar. O verbo to try sozinho, to try sem o on, é o verbo tentar. Agora, se for to try on, é experimentar. Normalmente, experimentar uma roupa, alguma coisa, tá? Então, aqui, ó. I tried the shoes on. Então, aqui, ó. Eu experimentei. Olha o que está no meio, os sapatos. I tried the shoes on. Eu experimentei os sapatos. Ou eu poderia dizer, sem separar, colocar junto aqui, ó. I tried on the shoes. Eu experimentei os sapatos. O significado é o mesmo. Então, aqui, ó. O to try on significa que ele pode ser separável, tá? Não significa que você também não pode deixar ele junto. Pode deixar. Mas ele também tem a possibilidade, e os nativos fazem muito isso, de separar os phrasal verbs da preposição. Então tem que ficar sempre esperto. Se o phrasal verb que você está aprendendo, ele é separável ou é inseparável. Ou seja, pode ter uma palavra, alguma coisa entre a preposição e ele. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, e tem os phrasal verbs inseparáveis, o nome já diz, né? Verbos não podem ser separados da preposição. Então tem que ficar juntinho. Um deles é to get over. To get over é um phrasal verb de superar uma coisa difícil que aconteceu, né? Uma situação difícil. Por exemplo, aqui, ó. I can't get over the death of my cat. I can't get over the death of my cat. Então, eu não consigo superar, ó, não pode ter nada aqui, ó, no meio entre esses dois. Tem que ficar junto, assim. Ele é um phrasal verb inseparável. I can't get over the death of my cat. Eu não consigo superar a morte do meu gato, entendeu? Perfeito, pessoal? Então, isso foi, só queria dar uma pequena explicação assim, em relação a phrasal verbs, o que a gente pode encontrar agora futuramente, tá bom? Que pode ser separável, pode ser inseparável, como que se faz o passado do phrasal verb, futuro, que é somente muda o verbo, tá bom? Outras coisas é que tem vários significados e não tem muitos significados, não pode ter nada a ver com o verbo original, tá bom? Então foi mais uma explicação e também em relação aos idioms, né? Idiomatic expressions, que são as expressões, né? Que a gente vai estar vendo que provavelmente também não vai ser nada a ver com o que está escrito. Então, pessoal, é aprender muito e aprender phrasal verbs, considera como uma palavra nova juntamente com os idioms e continua aprendendo, pessoal. Esse material aqui vai estar também, tá? Todos os materiais dessa aula vai estar lá, tá? Vão estar lá, né? Pra gente estar sempre revisando o conteúdo. Então, vamos voltar aqui, pessoal, e vamos fazer nossa última lição para a gente finalizar, e no final eu vou explicar como que vai continuar. Na verdade já expliquei, mas eu só vou falar de uma maneira mais elaborada. Então vamos lá, frames, quadros. 1. Will you accept this? Will you accept this? Você aceitará isso? I accept the job. I accept the job. Eu aceito o trabalho. Can we accept his idea? Can we accept his idea? Podemos aceitar a ideia dele? I can't accept your story. I can't accept your story. Eu não posso aceitar a sua história. 2. She accepted me in her house. She accepted me in her house. Ela me aceitou na casa dela. They accepted what we planned. They accepted what we planned. Eles aceitaram o que nós planejamos. He accepted the present. He accepted the present. Ele aceitou o presente. I think they accepted the money. I think they accepted the money. Eu acho que eles aceitaram o dinheiro. 3. Desculpa, pessoal. You owe me money. You owe me money. Você me deve dinheiro. I don't owe you anything. I don't owe you anything. Eu não devo você nada. Can I owe you? Can I owe you? Posso ficar te devendo? She owes, aqui ó, she owes, tá? Aqui tá usando o he, she, né, pessoal? She owes her life to him. She owes her life to him. Ela deve a vida dela a ele. 4. I owed Frank as a big favor. I owed Frank a big favor. I owed Frank a big favor. Eu devo ao John um grande favor. She never owed them any money. She never owed them any money.
Ela nunca deveu a eles nenhum dinheiro. They owed us their tickets. They owed us their ticket. Eles nos deveram os passagens, os bilhetes deles, né? Eles nos deveram. He said I owed this month's rent. He said I owed this month's rent. Então, ele disse que eu devi o aluguel desse mês. Ele disse que eu devi o aluguel desse mês. Vamos lá. 5. I want to rent an apartment. I want to rent an apartment. Eu quero alugar um apartamento. Can I rent this house? Can I rent this house? Eu posso alugar essa casa? She only wants to rent a cheap place. She only wants to rent a cheap place. Ela só quer alugar um lugar barato. Will you rent or buy this year? Will you rent or buy this year? Will you rent or buy this year? Você vai alugar ou comprar este ano? 6. She rented the house on the corner. She rented the house on the corner. Ela alugou a casa na esquina. I rented a tuxedo for the wedding. I rented a tuxedo for the wedding. Então, eu aluguei um smoking para o casamento. He rented a boat for the day. He rented a boat for the day. Ele alugou um barco por um dia. Para o dia, né? Para o dia. Que não é a, né? For the day. Por o dia, né? Pelo dia. We rented the theater for the show. We rented the theater for the show. Nós alugamos o teatro para o show. Próximo aqui, 7. Did you receive my letters? Did you receive my letters? Você recebeu minhas cartas? Ou poderia colocar o get também aqui na pessoa do receive. Did you get my letters? Então, did you receive my letters? Você recebeu minhas cartas? Can he receive me now? Can he receive me now? Ele pode me receber agora? When did you receive the money? When did you receive the money? Quando você recebeu o dinheiro? I never receive any presents. I never receive any presents. Eu nunca recebo nenhum presente. 8. I received my diploma. I received my diploma. Eu recebi meu diploma. She received the package. She received the package. Ela recebeu o pacote. Sadly, we received the news. Sadly, we received the news. Tristemente, nós recebemos a notícia. They received my message. They received my message. Eles receberam minha mensagem. 9. Do you want to go out? Do you want to go out? Aqui, pessoal, phrasal verb. Go out. Você quer sair? Do you want to go out? Can you go out tonight? Can you go out tonight? Você pode sair hoje à noite? She didn't go out with me. She didn't go out with me. Ela não saiu comigo. He can't go out yet. He can't go out yet. Ele não pode sair ainda. 10. He went out that door. He went out that door. Ele saiu por aquela porta. We went out to the country. We went out to the country. Então, nós saímos para o interior, né? Country pode ser também interior, além de país, tá, pessoal? Katia went out with Mario. Katia went out with Mario. A Katia saiu com o Mario. The cat went out the windows. The cat went out the windows. O gato saiu pelas janelas. 11, desculpa, pessoal. I wanted to order a dress. I want to order a dress. Eu quero encomendar um vestido. He can't order us to leave. He can't order us to leave. Ele não pode nos ordenar, nos mandar sair. We are ready to order. We are ready to order. Nós estamos prontos para pedir. What will you order? What will you order? O que você vai pedir? 12. They ordered the wine for the party. They ordered the wine for the party. Eles pediram vinho para a festa. She ordered the books. She ordered the books. Ela encomendou os livros. Have you already ordered? Have you already ordered? Você já pediu? I ordered fish for dinner. I ordered fish for dinner. Eu pedi peixe para o jantar. Vamos lá, 13. I need to shave. I need to shave. Eu preciso me barbear. Can he shave in your bathroom? Can he shave in your bathroom? Ele pode se barbear no seu banheiro? She wants to shave her legs. She wants to shave her legs. Ela quer barbear as pernas dela. Barbear as pernas dela. Ela quer raspar as pernas dela. Will he shave his head? Will he shave his head? Will he shave his head? Ele vai raspar a cabeça dele?
14. He never shaved before. He never shaved before. Ele nunca barbeou, raspou antes. I shaved just this morning. I shaved just this morning. Eu me barbeei. Eu acabei de me barbear essa manhã. The car shaved through the gate. The car shaved through the gate. O carro raspou no portão. Ou raspou pelo portão também, né? She shaved under her arms. She shaved under her arms. Ela raspou embaixo dos braços. 15. I can't promise anything. I can't promise anything. Eu não posso prometer nada. Will you promise? Will you promise? Você vai prometer? He didn't promise to buy it. He didn't promise to buy it. Ele não prometeu comprar. Comprar isto também, né? I promise to do it. I promise to do it. Eu prometo fazer isto. 16. We promised to visit them. We promised to visit them. Nós prometemos visitá-los. You promised you'd help me. You promised you'd help me. Você me prometeu, você me ajudaria. I never promised that. I never promised that. Eu nunca prometi isso. He did what he had promised. He did what he had promised. Ele fez o que ele tinha prometido. Passado perfeito aqui, né? 17. I cut my finger last night. I cut my finger last night. Então, eu cortei. O verbo to cut, ele é igual em todos os tempos, tá? To cut, cut, cut. Então, você está dizendo last night, é passado. I cut my finger last night. Eu cortei meu dedo ontem à noite. They cut the cake. They cut the cake. Eles cortaram o bolo. She cuts my hair. Que pode ser no presente ou pode ser também no passado, né? She cuts my hair. She cuts my hair. Ela corta meu cabelo. Ou she cut my hair também pode ser ela cortou o meu cabelo. Próximo aqui, pessoal, desculpa. That cut my time in half. That cut my time in half. Aquilo cortou meu tempo na metade. Próximo aqui tá acabando, tá, pessoal? Phrases. Vamos ver as frases de sempre. 1. What time did you call me on Tuesday? I called you at noon. What time did you call me on Tuesday? I called you at noon. Que horas você me ligou na terça-feira? Eu liguei para você meio-dia. Please, give me a piece of cake. Do you want a napkin too? Por favor, me dê um pedaço de bolo. Você quer um guardanapo também? 3. I took my daughter to the doctor. She had a fever 2 days ago. I took my daughter to the doctor. She had a fever 2 days ago. Eu levei minha filha para o médico. Ela teve febre, né? 2 dias atrás. 4. He didn't know what to do with his car after the accident. He didn't know what to do with his car after the accident. Ele não sabia o que fazer com o carro dele depois do acidente. 5. She saw my brother-in-law walking. Desculpa, pessoal. She saw my brother-in-law walking on the street with his girlfriend. She saw my brother-in-law walking on the street with his girlfriend. Ela viu meu cunhado andando na rua com a namorada dele. 6. I forgot what I wanted to say. Who did you invite to the party? I forgot what I wanted to say. Who did you invite to the party? Então eu esqueci o que eu queria dizer. Quem você convidou para a festa? 7. I took my car to be washed. It was very dirty and took hours to clean. I took my car to be washed. It was very dirty and took hours to clean. Eu levei meu carro para ser lavado. Ele estava muito sujo e levou horas para limpar. 8. I read the ad that you put in the newspaper. What did you think? I read the ad that you put in the newspaper. What did you think? Eu li o anúncio, né? Ad é contração de advertisement. Eu li o anúncio que você colocou no jornal. O que você pensou? 9. Would you like to have dinner with us? I would like to. Thank you. Would you like to have dinner with us? I would like to. Thank you. Gostaria de jantar conosco? Eu gostaria. Obrigado. 10. Do you think he will arrive in time for the meeting? I think so. Do you think he will arrive in time for the meeting? I think so. Você acha que ele vai chegar a tempo para a reunião? Então, por exemplo, pessoal, in time é a tempo. On time, usando on, é na hora, tá? In time, a tempo. On time, na hora, tá bom? 11. Would you do me a favor, please? I need someone to help with this box.
Would you do me a favor, please? I need someone to help with this box. Você faria um favor, por favor? Eu preciso de alguém para ajudar com esta caixa. 12. Will you be at my party? When does it start? It will start at 9 o'clock. Will you be at my party? When does it start? It will start at 9 o'clock. Você estará na minha festa? Quando vai ser? Quando vai começar, desculpa. Vai começar às 9 horas. 13. I can't forget to go out with my wife on Tuesday. It's her birthday. I can't forget to go out with my wife on Tuesday. It's her birthday. Não posso esquecer de sair com minha esposa na terça-feira. É o aniversário dela. 14. Will you take the kids to the amusement park? I don't know yet. Will you take the kids to the amusement park? I don't know yet. Você vai levar as crianças para o parque de diversão? Eu não sei ainda. I went to the airport, but unfortunately Mike had already left. I went to the airport, but unfortunately Mike had already left. Então, eu fui para o aeroporto, mas infelizmente o Mike já tinha saído. 16. Will you take anybody with you on the boat? I'm not sure yet. Will you take anybody with you on the boat? I'm not sure yet. Então, você vai levar alguém no barco? Eu não tenho certeza ainda. 17. We got up when the mailman arrived this morning. We slept until late. We got up when the mailman arrived this morning. We slept until late. Então, nós levantamos quando o carteiro chegou essa manhã. Nós dormimos até tarde. 18. Jane answers all the letters that she receives from her boyfriend. Jane answers all the letters that she receives from her boyfriend. Então, a Jane, ela responde todas as cartas que ela recebe do namorado dela. 19. Excuse me, what did you ask me? I asked, what would you like to order? Excuse me, what did you ask me? I asked, what would you like to order? Me desculpe, o que você pediu? Me desculpe, o que você perguntou? Eu perguntei o que você gostaria de pedir. E a última, pessoal, para a gente finalizar o curso de chave de ouro. 20. Will you have enough time to do this? I really can't promise anything. Will you have enough time to do this? I really can't promise anything. Pessoal, acabou o curso. Muito obrigado por terem acompanhado durante essas 24 aulas aí que foram divididas em várias partes, né, pessoal? Muito obrigado por terem assistido. Então, chegamos na parte final. O curso está completo de inglês. Não completo no sentido de que foi mostrado tudo, né, pessoal? Mas muita informação importante. Se você acompanhou todas as aulas desde o começo, você já tem uma base muito grande de inglês. A partir de agora, continuar, por favor, acompanhando o conteúdo, né? Eu vou postar aula 25, 26, 27, mas a partir daqui eu vou fazer o conteúdo um pouco diferente, pessoal. A partir daqui eu vou começar a postar conversas, né? Tanto conversa do Cambly, mas conversa bem focada no aprendizado, né? No sentido de aprender novas palavras, novos idioms, né? Phrasal verbs, dicas eu posso até falar de coisas que eu já falei no curso, mas vai ser bem para simplificar mais, né? Para simplificar, muitas vezes para melhorar o que não ficou tão claro, tá bom? Mas muito obrigado por terem assistido esse curso até aqui. Esse material finaliza aqui, a gente vai parar por ele por aqui. E agora é dar continuidade, agora é um novo caminho. E peço, por favor, que vocês não desistam, pessoal, de continuar aprendendo. O inglês ele é muito importante hoje em dia para conversar com pessoas do mundo todo, para ter acesso a diversos conteúdos que só existem em inglês. Então, sinceramente, eu não sei como explicar o quão importante inglês é. Então, muito obrigado por terem assistido, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai estar postando conversas específicas voltadas a aprendizado. Vou ter um projeto bem legal para o canal. Então, continuem atentos nessa playlist. Eu vou continuar postando todas nessa playlist. Vai ser uma continuação, tá? Do que foi falado aqui, conteúdos novos, e vai ficar bem legal, que é totalmente para o aprendizado. Então, muito obrigado, pessoal. Esse conteúdo acabou por aqui. 24 aulas divididas em diversas partes. Muito obrigado. I'll see you guys in the next video. Bye!